Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, aqui em São Paulo. Somos do fã-clube oficial da Juventus. Um abraço ao fã-clube oficial da Colômbia, do meu amigo Miguel Ángel. E claro, se você quiser fazer parte da família bianconera, seja muito bem-vindo. Eu peço a vocês que não conhecem o canal ainda, inscreva-se no Finestra e já ativa o sino, tá certo? Para ficar por dentro de todas as informações da Juventus. Eu vou fazer um vídeo na segunda ou na terça, antes da partida da Champions, para falar um pouco de algumas notícias que estão vazando aí de mercado. Tem muita especulação, tá? Na verdade, nem tudo são notícias e são sim fofocas, mas isso é um outro argumento, é um outro vídeo. Vamos falar desse 0-0, mais um empate para a coleção da Juventus do Thiago Motta. E tem aqui alguns pontos que eu marquei, né? Pois quando eu falava antigamente, né, que o campeonato você ganha ou perde com times menores, o empate contra o Milan, em Milão, não é um mau resultado. O mau resultado é empatar com o Parma em casa. O mau resultado é empatar com o Cagliari em casa. Tá certo? E isso depois na tabela faz a diferença. Hoje foi um ponto conquistado ou foram 2 pontos perdidos? Para mim, vale as duas observações. Tá mais para ser um ponto conquistado pelas circunstâncias. Quais circunstâncias? A Juventus jogou toda remendada hoje, né? Vários desfalques por causa das contusões. O Vlahovic, que eu critiquei e critico, não só na parte técnica por perder gols sem goleiros, mas eu critiquei principalmente a postura dele de vir falar coisas internas em público. Isso não é profissional, ele não pensou no clube. E hoje a Juventus jogou sem um camisa 9, sem um centroavante, né? Nem falso 9, nada. Sem contar os desfalques que já tinham. Isso sacrificou um pouco o Koopmeiners, que jogou um pouco fora da sua posição original, e tem muita gente na internet criticando o Koopmeiners. Eu não vou criticar, porque, como eu disse, ele jogou um pouco fora da sua posição, justamente para cobrir essas ausências. E isso pesa tanto que o Motta deu, agora no pós-jogo, na sua entrevista, falando que na situação que se encontra, o resultado foi bom, e aí ele enalteceu a parte defensiva. Isso é verdade, a parte defensiva, porque o Milan jogou inteiro. O Milan não faz um campeonato brilhante, tá atrás da gente na tabela, mas o Milan bateu a Inter, por exemplo, e o Milan bateu aí o Real Madrid recentemente pela Champions. Então, eu acho que ganhar um ponto do Milan não é um resultado ruim. O ruim foi ter empatado essas duas partidas que eu citei. Primeiro tempo foi dominado pela Juventus. A Juventus foi melhor. Não foi um jogo bom, tá? O 4-4 com a Inter foi um jogo eletrizante. Hoje foi um jogo bem mais morno, mas não foi uma porcaria. Foi um jogo bem razoável, onde a Juventus foi melhor no primeiro tempo e no segundo tempo o Milan foi melhor. No duelo dos dois melhores, o primeiro tempo da Juventus foi melhor, né, se for comparar com o segundo tempo do Milan. Agora, meus destaques foram o Thuram, que correu, foi o pulmão do time no primeiro tempo. O Thuram correu demais, né? E vi um bom Locatelli, um bom McKennie, que vem fazendo uma boa temporada. E vou aqui colocar como os melhores para mim, o Gatti e o Savona. Aliás, o Gatti salvou ali no final uma jogada. Aliás, o Gatti não, o Savona. E eu vejo muito torcedor ainda lamentando, né, o fato do Morata estar no Milan. O torcedor tem que entender que eu gosto do Morata também, mas ele está no Milan. Então eu vou torcer para ele perder sempre. E não fico aqui lamentando o Morata, tá certo? O Morata já virou a chave da vida pessoal dele. Hoje ele atuou como um Lautaro Martinez da vida, quando joga contra nós. Né? No segundo tempo se jogou lá no chão, queria falta, enfim. E aí o torcedor bobinho fica lá, né? O Morata tinha que estar com nós. Quer dizer, o cara já virou
a chave na vida dele da Juventus e o torcedor ainda fica lambendo o Morata. Já foi, tá? Temos que valorizar aqueles que estão do lado de cá e, estando do lado de cá, valorizar aqueles que trabalhem pelo grupo. Muito bem. Savona, como eu disse, e o Gatti foram muito bem. Mereceram o elogio do Mota, porque a defesa foi boa, né? Gatti vem crescendo, o Savona também. O EA hoje não começou, eu achei que ele nem ia jogar depois, porque só entrou no lugar do Conceição no finalzinho, nos últimos 9, 10 minutos de jogo. O EA foi uma questão de poupar. Ele levou uma pancada aí no jogo da data FIFA, e a Juventus tem esse jogo importante na quarta-feira contra o Aston Villa, lá no estádio do Aston Villa. Então, por uma questão de precaução, para não ter mais um lesionado, o EA acabou entrando só no final. E ele poderia ser um falso 9, mas ali o jogo já estava quase definido. Eu achava muito difícil tirar o primeiro 0 do placar naquele momento. E é isso. Acho que não dá para falar que o copo está cheio e nem vazio. O que incomoda foi realmente a gente saber que esses 4 pontos perdidos no caminho hoje estão fazendo falta. Porque o Napoli pode ganhar, ampliar a sua vantagem, mas eu reitero o que eu tenho dito aí, estamos quase na metade. Tem muito campeonato pela frente, muito campeonato mesmo, a gente não sabe o que pode acontecer. Dentro das circunstâncias, quais circunstâncias? Time remendado e jogando na casa dos caras, eles com o time completo, o empate não foi mal. A atuação foi razoável, a Juventus vem numa evolução, jogou bem contra o Lille, jogou muito bem contra o Torino, e hoje jogou razoavelmente. Não foi tão bem, mas como eu falei, essas ausências, essas lesões estão atrapalhando. Tem muita especulação de mercado, eu não vou falar aqui, vou esperar para falar isso na segunda-feira, tá bom? Fiquem tranquilos, fiquem calmos. 2 jogadores devem vir no mês de janeiro, talvez nem venha mais de 2, mas a Juventus já pensa para o meio do ano, tá? Para metade do ano, que essa sim vai ser uma janela polpuda, recheada, que vocês tanto gostam, a janela do meio de ano da próxima temporada. Por enquanto é só. E, como eu falava, né, nesses clássicos, o Higuaín, que era tão criticado pela torcida, né, hoje nós não temos um jogador desse nível, e não me venham falar em Zirkzee para resolver a situação. Ele nem é um atacante, tá? É isso. Like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve. Fino alla fine, precisa apenas melhorar agora o ataque. A defesa parece que está ficando mais sólida. Claro que o Bremer faz falta e precisa parar de empatar. Pelo menos com os times pequenos tem que começar a ganhar. Tá certo? Pelo menos. Porque senão fica mais distante na tabela. Isso eu falo de um modo geral, porque todo mundo sabe que eu falei que eu não esperava um título esse ano. E repito, estamos no meio da competição. Estou bem longe, mas muito longe de jogar a toalha. Nos vemos, bom sábado a todos, Forza Juve fino alla fine e tchau!